Olá, pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live do Edificando o Lar. Hoje com uma convidada especial, a Gabriele Campanher. A gente vai estar falando sobre identidade no sofrimento. Então vou aguardar um pouquinho vocês entrarem. Obrigada pela paciência. Já vi que o Davi entrou. Davi é o esposo da Gabi e eu estou aguardando então a solicitação. Ótimo! Acho que a gente vai. Graças a Deus. Agora consegui aceitar o Davi. Eba! Glória a Deus! Uhul! Vamos comemorar aí, meninas. Né? Numa expectativa aí santa, né? Porque normalmente quando tem muita oposição é porque vem muita bênção por aí, né? Então a gente não pode desanimar. É o WhatsApp, é Instagram que não funciona, né? Mas então, assim, nós já oramos, tá? E eu vou apresentar já a Gabi, então, para vocês, enquanto as meninas vão entrando. Então, a Gabi, ela é discípula de Jesus, ela é esposa, mãe, assistente social, mas no momento ela trabalha como assistente de imprensa, tô certa, Gabi? Eu trabalho com a minha irmã, ela é jornalista. Ah, tá. Então tá. A Gabi e o Davi, eles foram os primeiros discipuladores em comum que eu e o Ezequiel tivemos. Então, a gente tem um carinho muito grande por eles, um amor muito, muito, muito intenso. Eles são uma bênção e por isso que eu convidei ela para conversar hoje com a gente, bater um papinho aí, né, Gabi? Isso aí, vamos bater um papinho. Gabi, então eu vou pedir para te contar um pouquinho da tua história para nós. Pode ser? Pode ser. Vocês estão me vendo e ouvindo direitinho agora? Bota um positivo aí, mulherada. Ah, então tá ouvindo. Eu sei que tá ouvindo, então. Eu tô. Bom, vou começar então. Aqui não aparece no meu nada, tá? Tá, mas estão ouvindo sim. A Juline disse que estão. Tá, então tá já. Bom, gente, aqui já me apresentou, né? Mas assim, a live de hoje é sobre a identidade no sofrimento. E a gente passou algumas coisas assim, né, na nossa vida que trouxe algum ensinamento, né? Assim, algumas coisas que Deus mexeu com a gente. E a gente é casada há quase 20 anos, né? Esse ano vai fazer 20 anos que a gente está casado. E Deus começou assim a nos levar assim por um caminho um pouquinho mais estreito quando a gente quis ter filhos, né? Então, depois de 3 anos de casada, a gente quis engravidar e começamos, né? E o pessoal engravidava ao nosso redor e a gente não, né? E passou um ano e nada, enfim. E começamos então a querer pesquisar se tinha alguma coisa acontecendo, né? Algo de errado. E chegamos à conclusão, então, né? Depois de várias assim, idas ao médico, né, várias consultas, de que eu não podia ter filhos, né? E foi um momento bem difícil, assim, né, para mim. Fiz cirurgia, né, para resolver essa situação. Eu fiz vários tratamentos, tomei várias medicações, fiz várias ecografias de acompanhamento. Teve uma delas que ia vingar gêmeos, no fim não deu, né? Foi outra frustração, assim. E chegamos então ao ponto de ir para um consultório aqui em Porto Alegre de inseminação artificial. E aí a gente nem tinha muito domínio do assunto, né? E perguntamos, né? Fizemos exames, enfim. E o médico falou: olha, tu pode até fazer, mas realmente eu não te garanto, tá? Não tem como garantir que realmente tu vá ter filhos, porque tu tem como que um anticoncepcional natural. E a gente saiu dali, sinceramente, assim, pensando em quantas cartelas eu gastei de anticoncepcional que não precisava ter gasto.
Sim, porque no início do casamento é aquela história assim, vamos se prevenir pra gente passar os primeiros anos só nós dois. Aí depois parece que vai parar de prevenir e vai vir, né, uma ninhada. Então, mas com a gente foi muito diferente, né? Então a gente parou nesse ponto, né, que a gente teve que decidir então por fazer a inseminação ou não. E a gente não sabia realmente assim o que fazer, né? E fomos orar, eu e o Davi, sozinhos, né? E nessa oração Deus nos disse que Ele não queria que a gente fizesse. Ele tinha um plano para nós, né? Que nós não éramos livres para fazer, né? Mas Ele gostaria que nós não fizéssemos. Então a gente tomou essa decisão de não fazer, né? E de esperar. E nesse processo, o pessoal vai tendo filho, né? E Deus foi me tratando, né? No sentido de se alegrar com aquilo que os outros têm que eu não tenho, né? Sim, porque daí começa assim, é o chá de fralda da fulana, é o chá de fralda da ciclana, daí tu organiza o chá de fralda da tua melhor amiga, daí tu ora, né, no chá de fralda, tu abençoa. Mas tu tá ali, né? São duas coisas diferentes, é uma mistura assim de alegria pelo outro, mas também tu lembra da tua situação, né, da tua ferida, né? Então, assim, tu mediar um pouco essa alegria e essa tristeza interior sem querer colocar isso para fora, né? Assim, foi difícil, foi interessante e foi uma obra de Deus na minha vida. É tudo que eu posso dizer, Amém. né? E as Uhum. pessoas às vezes vinham, né, e não sabiam da minha situação, não sabiam que eu não podia ter filhos, né? E Uhum. diziam, e aí, tô te passando, já tô no segundo. E aí, e eu, vai, não fala isso, sabe? Tu não sabe, né? Não fala. E Então, aí a gente fica até constrangido de falar para a pessoa, porque daí a gente não quer magoar a pessoa pelo erro dela, né? claro, claro, não, ninguém fez por maldade, né? Mas Claro, é que por isso, né? Mas é que, tá tão mexida com a situação. Mas enfim, sim. aí decorreu um tempo, né? E nós desistimos realmente, né? Desistimos, pensamos em adoção, pensamos em várias coisas e entregamos. E depois de uns quase 3 anos, então, dessas tentativas, né? Deus começou a trazer algumas palavras, né? Então, teve uma irmã que me deu o Salmo 29. Um dia, a gente estava numa reunião lá na chácara, e ela disse, olha, eu estava lendo esse Salmo. Eu até anotei aqui, eu vou ler para vocês não precisarem abrir. Mas Uhum. 29:9 diz assim: A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu devido tempo tudo diz glória. E ela olhou para mim e disse assim: Viu? Não precisa te preocupar, porque é a voz de Deus que vai te fazer engravidar, tá? Então tu fica tranquila. Essa palavra é para ti e para fulaninha. Daí eu, tá bom, né? Guardei aquilo. Aí um outro dia no culto também, eu tava lá me lavando, chorando, porque algumas músicas mexem com a gente, quando a gente sabe o sonho que a gente tem e não se concretiza, né? E aí eu tava lá me lavando, chorando, uma mulher veio que não conhece nada da minha vida, assim, nada, né? E ela disse, olha, eu não sei se vocês estão querendo ter filhos, mas Deus me falou que ele abriu. O que ele abriu, eu não sei, mas ele disse que ele abriu. E me deu um versículo lá em Isaías que fala sobre abrir a madre, né? E eu só aguardando aquilo tudo. E no mesmo dia no culto, veio uma irmã, pegou minha agenda e escreveu assim, uma mensagem que eu vou ler para vocês, porque ela tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Ela falou assim, ela escreveu, né? Ela botou assim: Eu sou o autor da vida. Não importa o que tu faz ou deixa de fazer. Eu sou suficiente e eu sou o autor. Se tu faz ou não faz algo, se tu serve ou deixa de fazer, não importa para mim. Eu sou o autor e eu sou independente de ti e das tuas ações. Ela escreveu aquilo, Uau! fechou a agenda e me entregou.
né? E eu fui ler só em casa depois. Ah, mas me lavei chorando de novo, né? Sim, o Senhor dizendo que Ele é suficiente para ti, né? Suficiente. E Aleluia, é, glória a Deus. E é assim que tem que ser, né? Por mais que a gente tenha sonhos, né? O é, Senhor, Ele tem que ser suficiente para nós, em todas as áreas da nossa vida. é. Muito precioso. E, e depois de um mês de tudo isso, nós fomos num retiro, né, na chácara de jovens. E lá estava o Victor Rodrigues, né, que é um pastor da Argentina. E foi uma noite assim que ele começou a falar várias coisas assim, né, que Deus está curando aqui uma perna, um tímpano, um não sei o quê, né? E aí ele falou: "E aqui tem uma mulher estéril, e Deus está dizendo que nessa noite ela deixou de ser." Bom, Ah, glória a eu Deus. era, eu era a única casada no retiro sem filhos, De e o jovens, né? de Retiro de jovens. jovens, né? Era E só o tu. pessoal, só eu que não tinha filho, porque os outros casais tinham, né? E o pessoal só virou assim para trás para mim, né? Ai, Jesus, eu acho que é para mim então. Como quem dissesse, né? Viu? Viu que ele tá falando contigo. É, guria. E não deu outra, né? Porque um mês depois eu engravidei, né? Glória a E Deus. depois, aí nasceu a Ellen, então, né? E aí depois de Uhum. quase 2 anos, que ela tinha quase 2 anos, ele veio de novo para cá no retiro de Páscoa. E nós fomos apresentar ela para ele, né? Sim. Porque, enfim, ele profetizou lá, né, que a gente ia ter. E aí ele olhou para mim e disse: "E vai vir mais." E no mês seguinte eu engravidei. Oração do Vitor Rodrigues, hein? Para Né? fertilidade. Tá valendo, hein? Olha, e depois eu Brincadeira, gurias, não é o homem, não é a pessoa, é o Senhor que usa, né? Quem ele quer. Mas é interessante, né? Porque ele tem, assim, esse, não sei, né? Acho que é um ministério, né? O Senhor deve sabe. ser, enfim. Eu sei que depois o pessoal brincava com a gente, que ele vinha nas reuniões, né, e dizia: "Ó, o Victor vai estar aí, vai falar com ele de novo." Daí eu disse: "Não, acho que eu nem vou no culto, eu vou ficar assim mesmo." Tá bom, 2 filhos tá ótimo. Vai que ele viver lá e ora por mim de novo. Mas engraçado assim é que a Carol também não foi ele, né, que falou, mas foi dois jovens, né, numa situação que a gente estava contando sobre a situação com o Rafa. E esses dois jovens vieram em separado para nós e falaram, né, que Deus estava dizendo que ele ia nos dar outro filho. E, e um mês depois do que eles disseram, eu engravidei, né? Então só vem confirmar assim que o que Deus já tinha dito lá no início. Ele disse que a voz dele é que me faria engravidar, né? Então, Uhum. Deus é suficiente, né? Porque quando eu não consegui engravidar, a gente sempre pensa, né? O que eu fiz, né? Será que eu tô... Por que eu não tenho, os outros têm, né? A gente começa a ver Sim. algumas coisas, né? Uhum. Então, assim, como é interessante as coisas que Deus faz para nós, né? Assim que ele quer tratar algumas coisas. Não é que tu precise fazer algo, ele já tinha dito que ele era o autor da vida, independente do que eu fizesse, E né? ele se mostrou presente, né, durante, vamos dizer assim, a tua angústia, né? Porque ele foi te dando palavras ao longo do processo. Né? Tu É, não tinha filhos, mas o Senhor, ele estava contigo. Tu não tinha aquilo que tu queria, mas o Senhor, ele estava trabalhando na tua vida e estava se mostrando presente. Ele estava falando contigo durante o processo, né? é verdade. E deixa eu só ver aqui, né? Se eu dar minha colinha aqui, que eu não quero deixar de falar as coisas, né? Uhum. Depois sobre a gravidez do Rafa, né? Então, que é um pouco do que é o assunto aqui, né? No primeiro ultrassom, a mulher já disse que ele não ia vingar,
né? Então já foi uma angústia, assim, já no primeiro ultrassom. E daí, com 2 meses de gravidez, eu estava lendo a Bíblia e me saltou, assim, um versículo dizendo que se eu não... dizia assim o versículo, se não tiveres fé, não podereis resistir. Mas isso era uma questão da luta lá do povo de Israel com outro povo e tal, e que Deus tinha dito isso para o povo de Israel, né? Não fazia parte do meu contexto, mas sabe quando o versículo casa? Casa. E Uhum. aí eu pensei, Que bah, salto. isso é para minha gravidez, eu acho. Se eu não tiver fé, eu não vou resistir. E guardei aquilo, né? Uhum. E depois, isso eu estava com 2 meses de gravidez. Daí no terceiro mês fui fazer a, a ultrassom da translucência nucal, né? E aí, o que que deu? Deu que era 3,7, deu ausência de osso nasal, né? E a pessoa, a Laura foi comigo, a Laura acho que tá aqui na live, né? Uhum. Foi eu, a Laura e a Ellen, bem pequenininha. E aí, ele virava aquele ultrassom e só olhava num lugar, né? E a Carol, a Ellen com 2 aninhos já dizia, mas que ele tanto olha esse negócio, né? E aí ele disse, olha, tem um indicativo grande de que tu tenha um filho com síndrome de Down, né? E aí eu vou te dizer assim, ó, que eu saí dali muito chateada, muito triste, muito, assim, a Laura lembra, tá dizendo aí. Eu saí assim muito, porque afinal Deus tinha feito um milagre na minha vida, eu não podia ter filhos e ele fez tudo tão sobrenatural. Como que agora eu ia ter um filho especial? Não cabia na minha, sabe? Tinha que ser tudo Sim. perfeito, né? Tinha que ser tudo perfeito aos teus olhos, né? Aos meus olhos, claro, com certeza. Né? E daí eu lembro que eu cheguei daquele ultrassom e eu botei a Ellen para dormir e eu me ajoelhei e eu li aquele ultrassom todinho. Se Deus, eu vou te ler esse ultrassom agora, que tu escuta o que está escrito, como se Deus não soubesse, né? Aí eu li todo o ultrassom, eu disse, tu vai fazer isso comigo mesmo? É isso mesmo que tu vai fazer, né? E eu tava brava, eu tava com o coração duro. Eu disse, eu não acredito que tu vai fazer isso, né? E, e hoje eu olho a minha atitude, né? E eu penso numa criança que recebeu um presente, porque eu não podia ter filhos e eu tive a primeira filha. E tive o segundo filho, né? E a criança só quer o presente pelo presente, né? Mas o pai quer que um dia ela cresça, que ela não deixe de ser, que ela deixe de ser criancinha, né, mimada. E hoje eu olho aquela minha atitude daquela oração, né, de que tu vai fazer isso comigo mesmo. Como E eu se olho fosse uma criança, né? mas que criança mimada, né? O pai quer que tu cresça e tu não quer crescer, né? Hoje, né, Sim. gente? Porque no dia foi só choro e, né? Uhum. Então, aí começa os questionamentos, né? O que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa, né? Aquele pensamento de barganha, né? De barganha. Exatamente esse é o ponto que eu queria entrar, né? Porque a gente, a gente às vezes não se dá conta, tá? Mas a gente barganha às vezes com Deus no sentido de que eu faço tudo certo para Deus me abençoar, né? Mas E tudo como bem, se até agora eu estava fazendo tudo certo, ele fez um milagre e ele vai me dar um filho Down. Mas o que que eu fiz de errado nesse tempo? Não fiz nada de errado. exatamente. Como Exatamente. se também a tua atitude, né, fosse responsável por tu ter um filho especial. Sim. E mais interessante que lá no início, antes de eu ter filhos, Deus já tinha dito que ele era independente de mim e das minhas ações. Ele já tinha me dito algo que é uma resposta que depois eu ia precisar
responder a mim mesma, né? Antes de eu ter filho, tu vê, eu já estava no segundo e ele já tinha avisado, né? Então, Deus, ele me ama independente do que eu sou e do que eu faço, né? E as Amém. coisas Glória a Deus. que vêm para nós é para crescimento, né? Uhum. Porque ele quer filhos maduros, né? Sim, é para o nosso aperfeiçoamento, né? É, não, com Para certeza. fortalecer aquilo que é positivo, né? Que a gente tem, assim, no Senhor, a nossa identidade, o conhecimento que a gente tem da nossa identidade, né, em Deus, e também para a gente ver as nossas fraquezas, aquilo que ainda, né, a gente precisa largar e ser purificado, né? É como se fosse um fogo, né, que vai purificando ali o ouro, tirando, né, as impurezas, para que a gente fique cada vez mais puro, né, mais parecido, assim, com Jesus, né? É. E naquele momento, assim, eu tava desolada, né, então, né, e falando, perguntando para Deus, né, por que que ele ia fazer isso comigo, né, e Deus falou, e por que não tu? Por que que não tu? É só os Por que outros? que tu é ou pior do que os outros, né? Não sei, depende de como a pessoa vê a situação, né? É, né, então por que não tu, né? Que o Senhor, ele não faz fugiu a palavra, acepção de filhos, né? Acepção de pessoas. É, mas assim, tem um ponto muito importante que é a questão de tu entender que tu é filha, né? Então, como é que eu vou explicar isso, assim? Eu anotei algumas coisas aqui, né, Pode ler, não tem problema. eu não quero, assim, me perder, né? Não, porque é Mas, tudo muito precioso. é que eu não tinha ideia, assim, com isso que Deus queria restaurar na minha vida a posição de filha, né? Mas é uma filha madura que entende que aquilo que o pai dá não se conquista na base da barganha, é simplesmente porque ele me ama. Tanto as coisas boas quanto as que eu não considero boas, né? Elas são dadas por amor, né? E eu não deixo de ser filha por causa disso, né? E eu acho que essa é uma grande diferença de quem segue uma religião e quem segue uma pessoa, né? Então, assim, quem está ouvindo, né, não conheço todas, ou quem depois vai ouvir, precisa se tornar filho para ter essa paz, sabe? Porque Deus jamais daria algo, né, que eu não pudesse suportar, né? E, e Deus quer se fazer conhecido como nosso Pai. Isso é muito importante, né? Ele queria resgatar na minha vida essa de que eu era filha, né? Então, é esse Até princípio. lembrei daquele versículo que fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E também lembrei também de João 1,12, que fala: aos que o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Então, aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador das suas vidas, né? Uhum. Tem o Senhor como seu Pai amado, querido, né? Esses daí são os filhos de Deus, né? Isso. E o Senhor cuida deles, não dá qualquer coisa para seus filhos, né? Como um pai, né? Em vez de dar um pão, vai dar uma pedra para o filho, né? Não, né? O pai, ele o alimenta, né? Ele cuida e tudo que ele faz é pro bem dos seus filhos, né? Uhum. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a ele. Pois é, exatamente isso. Né? E ele é soberano naquilo que o filho precisa aprender, né? E esse era um dos pontos que eu precisava aprender, né? E Deus me deu o Rafael justamente porque Deus me amava, né? Ele queria que eu entendesse o quanto ele me amava, né?
Eu lembro que quando o Rafa nasceu, que uma irmã veio conhecer ele, ela disse assim, Gabi, às vezes Deus dá presentes que a gente não gostaria de ganhar. E aquilo, assim, foi quase que um soco, sabe? Porque, porque me deparou assim com a minha, a minha realidade emocional, sabe? Eu amava ele, eu amava, mas, mas como era difícil, eu não sabia como lidar com a situação, né? Mas de fato ele foi um presente para mim, eu aprendi muitas coisas, né? E coisas que de outra forma, com certeza eu não aprenderia. Então, Deus, né, nesse resgate de filha comigo, ele, ele quis que realmente eu entendesse a paternidade dele, porque ele me deu, mas ele também estava comigo ali para me suprir no que eu precisasse, né? Então, a gente, né, teve Glória a Deus. que aprender, né? Glória a Deus. Eu lembrei do livro da Elizabeth Elliot, né? Uhum, Do Sofrimento Nunca é em Vão. uhum. A Elizabeth Elliot, né? O nome dela. Isso. Uhum. E uma das coisas que ela fala é que o sofrimento é algo que a gente quer e não tem, ou tem e não quer, né? Mas é Eu assim, até anotei essa definição. Ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. é, né? Então, e isso causa um sofrimento muito grande, né? Uhum. Mas é a oportunidade de Deus de tratar algumas coisas em nós quando a gente sofre, né? De resgatar quem nós somos, né? E Deus poder mostrar essa paternidade dele, né? Esse amor que ele Sim. tem. Eu até anotei uma outra frase aqui dela que diz assim: se você não quer sofrer, certifique-se de não amar nada e nem ninguém. Porque o amor está sempre indissociavelmente ligado ao sofrimento. É isso mesmo. É isso mesmo. E ele nos ama. Deus nos Uhum. ama, né? Uma coisa que eu lembrei também de falar aqui é que Jesus falou que ele veio trazer vida e vida em abundância, né? Uhum. E tu percebe abundância quando existe escassez. Senão tu nem percebe que tu tá tão abundante de alguma coisa, né? Uhum. E normalmente é no sofrimento que tu vai perceber, às vezes, a secura, né, que a gente tem de sentimentos, de como a gente olha para nós mesmos, né? E essa é a diferença, que se eu tenho ele na minha vida, ele vai me trazer a vida abundante no meio dessa sequidão que eu sou, né? Que é algo que a religião não traz. Ela te traz Uhum. dogmas, ela te traz rituais, né? Tu ora, tu louva, tu jejua, tu faz um monte de coisa, né? E aí eu chamo a atenção para que às vezes a gente está sendo religioso e não filho, né? Uhum. Às vezes a gente segue alguns dogmas que nos identificam como um evangélico, um católico, né? Alguma coisa assim. Uhum. Mas Sim. tu não vive a realidade de se tornar filha e de seguir uma Uhum. pessoa e não uma religião, Uhum. né? Uhum. E isso faz muita diferença na hora em que tu te Uhum. depara ou contigo mesmo ou com alguma situação mais relevante na tua vida, né? Sim, porque daí tu tem que cavar fundo para descobrir quem tu é e tu precisa tirar forças de algum lugar para vencer aquela situação. Então, se tu de fato é filha, tu vai buscar essa força no Senhor, o Senhor vai se revelar a ti, né? Tu vai criando mais intimidade com o Senhor e vai entendendo quem tu é. Agora, se tu segue só uns ritos, só uma religião, na verdade, tu não tem aquela comunhão, aquele relacionamento com Deus, né, para poder aprofundar. Então, realmente, assim, a pessoa fica sem chão, né?
porque ela em si mesma, ela não vai ter força para vencer aquilo dali, né? Porque o Senhor, ele só dá pra gente aquilo que a gente vai poder suportar, mas suportar nele, né? Ele que vai nos dar força, ele que vai caminhar ao nosso lado, né? Muitas vezes até nos levar no colo durante o sofrimento. Então é esse relacionamento íntimo com Deus que faz a diferença, né? Entre uma pessoa que só tem uma aparência, uma imagem religiosa, falam evangeliquez, né? Ou se de fato ela tem mesmo um relacionamento profundo com o Pai, né? Sim. E tem coisas assim que eu tive que aprender assim e ver que às vezes eu era bem religiosa, sabe? Eu me percebi assim, né? E Deus quis mudar algumas coisas, né? Então, eu sempre tive assim umas orações muito pessoais, né, com Deus. Então, até quando eu orei assim com Deus, quando eu recebi a notícia da translucência, né, de que a possibilidade dele ser Down, eu falei com Deus abertamente, assim, né? E em várias situações eu falei com ele abertamente. E aí eu lembro quando ele nasceu, que eu já estava mais feliz, assim, e, e eu fiz a Ellen dormir, deitei com ela na cama, e daí eu disse, Deus, vamos conversar agora, assim, um pouquinho, né? Tá caindo aqui. Porque eu tinha tido, durante a gravidez, 3 palavras, né? Uma delas, eu vou procurar aqui onde é que eu anotei, porque eu acho importante ler elas. A Uhum. primeira foi a que eu falei que se eu não tivesse fé eu não poderia resistir, né? Uhum. A outra que eu tive foi nesse dia que eu soube da notícia, né? Que ele possivelmente tinha Down, e eu estava atrasada na minha leitura bíblica que eu faço, né? Assim, que eu me coordeno aonde eu quero chegar, e eu estava atrasada. E aí, quando eu tive aquela notícia, eu pensei, não, quem sabe isso está acontecendo porque eu me atrasei, né? Aquela coisa de tu, da Se sentiu religião, né? culpada, daí Deus está me disciplinando porque eu Tá me não tô lendo tanto a disciplinando. Bíblia, por isso É, aconteceu. Senhor, amado. umas coisas doidas que acontecem, mas eu acho que vai servir para quem talvez aconteça isso na vida, né? Sim, e pode acontecer com qualquer outra situação, não necessariamente essa. É. E daí eu lembro que nessa oração que eu mostrei para ele, ultrassom, enfim, eu disse, então, tá, então agora eu vou ler, né? E tu sabe o que que eu abri? Eu abri em João 9, e eu estava atrasada, olha só. Mas naquele dia em especial era o meu momento de ler João 9, tá? Que diz Tá. assim: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha só. Ai, a gente tem que rir, né? A gente ri porque o Não. Senhor fala muito diretamente com a gente, né? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Tu acha que Deus já não tinha previsto que eu ia me atrasar? E ele estava se importando com o meu atraso? Ele estava se importando em me entregar uma palavra certeira naquilo que eu estava ali pedindo para ele. Eu devo ter feito alguma coisa. E Deus diz: Uhum, não, eu que fiz isso, né? E eu uhum. fiz para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus estava assim, ó, com uma luz, né? Letras garrafais, né? Uhum. Me dizendo, Gabriele, eu planejei isso. Tu é a minha filha. Deus Eu estava sou me dizendo isso. soberano, né? Sobre todas as coisas. Deus estava me dizendo isso naquela hora, né? Eu Uhum, preciso que a minha vida seja vista na tua vida. Eu tenho os meus planos, né? E se tu deixar, eu vou cumprir, eu vou fazer
A minha glória vai entrar, né, na tua vida. Tu tem que permitir, né? Então, eu achei assim, ó, essa palavra para mim foi tão certeira. Às vezes a gente acha que a gente controla também, né, situações. Assim. E É, aí, quando foge do nosso controle, né, o Senhor, ele mostra que é Ele que é soberano, Ele que está no comando das coisas, a gente fica ali tentando raciocinar, racionalizar para ver aonde que a gente errou para ter acontecido aquilo que ia... Mas não é nós, né, não somos nós, né, é o Senhor que faz. sim. Porque nós somos filhas dele, né, porque nós somos filhas amadas dele, porque ele... E aí ele cuida de nós. Sim. E isso ele teve que me dizer com letras garrafais nesse dia, né? Através de João 9, né? Então, essa foi a segunda palavra que ele me deu na gravidez. E a outra foi em Jeremias 12, 3, né? Que fala, na versão que eu estava lendo, no dia que eu recebi, dizia assim: Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Então, essas três palavras que Deus me deu na gravidez, elas diziam respeito à minha filiação. Eu amava a Deus pelo que Ele podia me dar, ou eu amava Ele por quem Ele realmente era, né? Então, eu andei na gravidez em cima dessas três palavras, né? E no dia, então, eu tava, que ele já tinha nascido, então, né? Que eu estava ali fazendo a Ellen dormir, e eu, assim, durante a gravidez, eu dei um stand-by, tá? De conversas mais profundas com Deus. Eu não queria tocar no assunto. Eu ainda Deu um estava time. tentando entender, né? Assim, o que estava acontecendo na minha vida. Sim. Mas aí ele já tinha nascido, eu já estava feliz, né, com ele. E daí eu disse, tá, Deus, agora eu acho que a gente precisa ter aquele papo mais direto, né? E eu não tô, eu realmente eu não entendi o que tu tá fazendo, porque uma das coisas que Deus tinha falado através, né, das pessoas é que ele seria perfeito, que eu não precisaria me preocupar. E eu não tô entendendo, Deus. Então, assim, ó, onde é que eu não ouvi? O que que eu ouvi errado, entendeu? E nesses termos, assim, porque eu falar bem, né? E Bem, daí uma Deus, conversa de filha para pai, né? Bem direta. bem direta, assim, escancarando o meu coração duro, revoltado ali, né? Sei. Mas é porque lá no fundo eu estava ressentida com Deus, né? No fundo era isso, né? A gente às vezes tem que admitir isso pra gente, né? E Deus disse para mim, mas quais foram as palavras que eu te dei, né? E daí eu disse, não, foi aquela, né, da fé, foi a de João e foi de provar o meu coração onde é que estava. Então, eu estou sendo fiel em tudo que eu te falei. Eu não deixei de cumprir e não vou deixar de cumprir nada do que eu te disse. E tem mais, ele ainda me disse assim, ele é perfeito. Ele pode não ser perfeito do jeito que tu achou, mas ele é perfeito para cumprir tudo que eu planejei na tua vida e na vida dele. Bah, Ele se encaixa perfeitamente nos meus planos. E dali eu vou te dizer que glória a eu me Deus. calei, né? Me calei e era isso, né? Vamos viver a vida então Tu agora. aceitou, hein? Daí, ali naquele momento, tu aceitou. Aceitei, né? E, Uhum. e aí eu acho que começa então o outro tópico que eu gostaria de abordar, né? Um é da identidade, que nós somos filhas e precisamos entender isso. E o Uhum. outro tópico, então, é da nossa rendição, né? Que o sofrimento, ele nos traz a oportunidade de se render, né? O que que eu percebi, assim, na minha própria vida? Eu não tenho uma teoria formada, tá? Não sou psicóloga, não sou nada Uhum. disso. Mas falando sobre um sofrimento, assim, que tu recebe e não gostaria de estar recebendo, eu Uhum. percebi que ou tu te endurece completamente e tu te torna uma pessoa amarga, né? E todos os que estiverem ao teu redor vão receber dessa amargura e desse ressentimento, porque isso é inevitável, né? Porque o nosso coração
a boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração está Sim. explodindo, o que sai da boca é patada, né? Então ou tu te endurece ou tu te rende, né? Eu acho que não existe outra opção. E quando eu falo de rendição, assim, eu penso, assim, imagina comigo, tá? Deus ali, né? Então te dando presente, tu recebe aquele presente e tu tá na frente dele. Mas tu não vai estagnar a tua vida, tu precisa fazer alguma coisa com aquilo que está na tua mão, né? Então a rendição te oferece a oportunidade de tu também devolver isso para ele de uma outra forma, né? Que Claro. seria a nossa oferta, que seria, por exemplo, tu ser uma bênção na vida das pessoas em vez de ser uma pessoa amarga e ressentida, né? Esse é o princípio da cruz, né, Gabi? Que Jesus, ele morreu, né, para nos dar a vida, né? Morreu, ressuscitou e subiu ao céu, né? Ele aceitou o sofrimento, né? Primeiro ele falou para o pai, olha, se possível tu passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Então ele aceitou, né? Ele foi lá, ele morreu e com a morte dele ele gerou vida, né? Ele ressuscitou e subiu aos céus. E daí a gente, com o nosso sofrimento, recebe do Senhor, né? Aceita, pai, eu não queria assim, mas tu sabes, se é assim é melhor para mim, muito obrigada. E aí te agradeço por isso e eu te entrego isso, né? E o Senhor transforma aquele sofrimento em alimento, em bênção, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Hoje tu está sendo alimento para nós, né? Porque um dia tu aceitou, né? Esse presente do Senhor, né? Tu agradeceu, tu entregou para o Senhor e o Senhor transformou isso em bênção para a tua vida e hoje tu pode nos alimentar também com o que tu recebeu do Senhor. Esse é o princípio da cruz. Né? É como se fosse uma troca, né? A gente dá para o Senhor o nosso sofrimento e o Senhor, que foi Ele, né, que permitiu, porque Ele é soberano, né? A gente, por mais que a gente não queira, mas a gente agradece a Ele porque Ele só tem coisas boas para nós. Então a gente aceita, por mais difícil que seja, agradece e devolve isso para o Senhor, porque sozinhas a gente não vai saber lidar com o sofrimento, né? E devolve para o Senhor e Ele vai nos ajudar, então, a lidar com isso e vai transformar isso em bênção, tanto na nossa vida, com a maturidade espiritual, quanto abençoando outras pessoas com o nosso exemplo, né? Então é isso hoje que é vida em ti, né? A rendição, às vezes eu tinha assim uma dificuldade com essa palavra, né? Porque tu fala, então tá, então tu te rendeu. Então tá, então Deus é soberano, né? E aí, então o que acontecer na tua vida, tu não tem mais nada para fazer, entendeu? Tu só te rende e recebe. Recebe a Também pancada, não. né? Então, às vezes dá, mas às vezes tem pessoas que entendem essa palavra desse jeito, né? Mas a rendição, ela parte de uma obediência voluntária, onde eu decido me render, mas eu me decidi conscientemente para um propósito, né? Não é assim, para ser saco de pancada, né? Ou então receber o presente e não fazer nada. Não, eu estou decidindo que eu vou, então, né, com Deus, eu vou junto com Ele fazer algo com esse presente, algo com esse sofrimento, com essa situação, né? E aí vem nisso, então, de poder olhar, sair do olhar do teu problema, do teu umbigo, e tu começa, então, a olhar ao teu redor, as pessoas que estão contigo, né? As pessoas que podem estar sofrendo algo que tu já sofreu, que tu pode entender, né? Então, assim, eu não me escandalizo quando eu vejo, por exemplo, uma mãe grávida de um filho especial em que ela se sente culpada. Eu não me escandalizo, porque eu entendo a duplicidade de sentimento que tem no coração. Ela ama aquele filho, mas ela gostaria que fosse diferente, entende?
Então, algumas coisas na minha vida foram quebradas, assim, até em questão de Uhum. julgamentos, né, de pessoas. Então, bom, Deus faz uma infinidade de coisas na gente, né? Sim, teve uma pergunta aqui da Marina, ela perguntou como a Gabi entende que devolveu para o Senhor. É nisso que a gente estava falando. Foi exatamente o que tu falou, né, Cris? De poder estar aqui, por exemplo, e estar devolvendo um testemunho, né, de algo que aconteceu na minha vida e de mostrar tudo isso, de que ele me mostrou que eu não, que não era uma barganha, né, que ele não estava me penalizando, né, eu sou filha. Uhum. Então, hoje eu posso devolver isso que às vezes as pessoas entendem como algo ruim, né? Ou, por exemplo, depois a gente vai falar da morte dele, né? Como que alguém pode dizer que aprendeu uma coisa com a morte do filho? Bom, mas eu estou devolvendo para vocês de que Deus é soberano, que Ele nos ama, que nós somos filhas amadas do Pai, né? Que não há em Deus aquela coisa assim de eu vou ver tu cair para tropeçar agora. Deus não faz isso, Uhum. né? Sim. Tem pessoas que pensam que Deus arma ciladas e armadilhas porque não conhecem esse Pai, Uhum. né? E Deus não faz isso, né? Ele não me deu Rafael para eu ser ressentida e ser, né, assim, emburrada com as coisas. Ele me deu a oportunidade de eu escolher viver diferente, de eu escolher modificar, de eu escolher a alegria, de eu escolher a vida na minha casa, né? É uma decisão, né, Gabi? É uma decisão. Bom, tem A tantas formas de alegria, ela devolver, não é né? ausência de sofrimento, né? A alegria é a presença de Deus conosco. Isso que é a verdadeira alegria, né? É, Então, é uma decisão diária nossa. é, Assim como o amor, né? sim, O... exatamente. Mas eu não sei como é que a gente está de tempo aí, Cris. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, já deve ter ido uns 40 minutos. Ah, Acho então que a gente tem mais uns 20. tá, tá. Então é isso, né? Que eu queria dizer que a rendição é uma via de mão dupla, né? Que eu entendo a vontade de Deus, mas eu não fico ali parada diante da vontade, né? Mas eu ajo em cima então daquela vontade, né? Uhum. E, e quando a gente se rende, uma das coisas interessantes que acontece é que a luta com Deus acaba, né? A nossa, a nossa dureza de coração, às vezes, né? Foi lá quebrada, enfim, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque Deus nos torna livres do nosso próprio umbigo, né? O sofrimento, assim, não é que eu prego, né? Que, sofra que você vai, né? Não é isso. Mas é que Mas o não tem uma sofrimento arma melhor, não tem uma ferramenta melhor para não nos tem. lapidar do que o sofrimento. Não existe. Eu desconheço, né? Eu desconheço. E porque ele te livra do teu próprio umbigo, né? O Uhum. sofrimento permite que tu na rendição, né? Não quando tu te endurece, porque aí tu pega um Uhum. outro caminho. Mas no Uhum. sofrimento com a rendição, ele te traz essa liberdade de tu poder enxergar os outros também de outra forma, né? E as E aí situações. tu pode cumprir aquele versículo que fala que a gente tem que levar as cargas uns dos outros, né? É verdade. Porque daí tu consegue enxergar o outro com mais sensibilidade. Tu acaba Uhum. ficando mais altruísta, né? Porque além de tu ver, assim, as tuas fraquezas, as tuas limitações, a tua humanidade, tu vê também a tua necessidade de Deus, né? Sim. E aí tu vê que o outro ser humano, ele é assim que nem tu, ele tem suas fraquezas, né? E ele também necessita de Deus e de auxílio, né? Porque nesse tempo tu também teve auxílio da igreja, né, Gabi? Como que foi isso? Certeza, gente. Nossa, você foi falar de quantas pessoas me ajudaram. Minha família, minha mãe, incansável, Davi, a igreja toda, né? Assim, muita oração. Quando ele operou Uhum. o coração com 5 meses que ele precisou de sangue,
Nossa, gente que eu nem conhecia da congregação foi lá doar sangue para ele, sabe? Então, Uhum. bom, Esse a é o igreja é um corpo de corpo, Cristo, né? né? A Quando um igreja é um corpo. sofre, todos sofrem, né? É, Inclusive o cabeça, né? Porque o cabeça, que é Cristo, quando um sofre, ele sofre junto, ele sofre conosco, né? Quando um membro sofre. E o contrário também é verdadeiro, né, Gabi? Eu sei que tu vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Sobre perceber um pouco o sofrimento de Deus, né, sim. durante o sofrimento. Quer entrar nisso Então, já? podia entrar nisso, é. Então, assim, a gente teve o Rafa por 3 anos e 10 meses, né? E ele estava Uhum. sempre no hospital com problema respiratório, até que chegou um Uhum. momento realmente que ele teve a segunda pneumonia do ano, né? Ah, eu E me em lembro. 48 horas, né, ele faleceu. Ai, Mas, ai. assim, E foi surreal. sofrido para todos nós. Foi muito sofrido, né? Eu lembro da gente lá na UTI, né? E até os médicos falaram assim: esse povo que tá ali fora é todo da tua família? Eu Ah, eu disse: lembro que tu falou. tu nem imagina o tamanho da minha família, cheio de irmão, né? Que foram lá orar com a gente, nos abraçar. E ele não tinha nem falecido, estavam só ali com a gente, né? Uhum. Mas, Precioso, né? mas sobre essa situação, assim, de sentir um pouco a dor de Deus, eu queria Uhum. contar a experiência que o Davi teve, então, né? Quando Uhum. o médico nos chamou, que disse que faltava poucos momentos ali, né? E daí o Davi, ele teve uma visão. Ele viu, assim, ele estava clamando, na verdade. Antes ele estava orando, ele estava pedindo: Deus é o meu filho, né? Por favor, salva o meu filho. E aí Uhum. ele teve uma visão de Deus olhando para a cruz e dizendo: mas ali também é meu filho. E o Davi dizia: Deus, mas é o meu filho, salva, né? E Deus dizia para ele: mas ali também era o meu filho, né? Então, essa experiência, assim, que eu considero muito forte, né? Assim, que mostra, assim, Deus permitiu ao Davi experimentar um pouco da dor dele entregando o filho dele. Que ali o Davi teve Uhum. que, a gente teve que entregar o Rafa, né? Sim. E, mas Deus estava mostrando para ele a dor que também ele sentiu por entregar o filho dele, né? Tava se identificando ali com o Davi, quase que dizendo assim: eu tô entendendo a tua dor, porque eu também entreguei o meu, né? E Muito forte. numa porque Muito Deus forte. não precisava fazer isso, Deus não precisava entregar o filho dele por nós, porque quando ele criou o mundo, ele já sabia que ele teria que vir, né? Ele já sabia que ele ia ter que morrer na cruz. Então, assim, ó, Deus podia, na sua soberania, destruir tudo e fim. Por que que ele escolheu sofrer? Por que que ele escolheu o caminho do sofrimento, né? Isso é outra coisa. Quem primeiro nos ensinou a sofrer foi ele, né? Não são as nossas situações. Quem primeiro sofreu foi ele, porque antes do mundo existir, ele já sabia que ele iria sofrer, né? Bah. Então, essa experiência do Davi, assim, achei muito forte, né? E que Deus não Eu. precisava, mas Ele nos ama tanto que Ele veio Amém. por nossa causa, né? Eu lembrei de 1 João 4,10, que fala: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, que é exatamente o que tu falou, que não que a gente tenha amado Deus, mas ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós existirmos, ele sabia que ele ia morrer por nós e ele sofreu, como tu falou, né? Uhum, E mesmo assim, né, ele levou adiante esse plano. E mais, sim. Jesus aceitou morrer por nós também, né? Uhum, Porque ele não precisava ter morrido.
Então, o amor do Pai por nós, entregando o seu próprio filho, e o amor do filho por nós, dizendo para o Pai, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não tiver outra alternativa, se não, né, faz conforme a tua vontade. E o filho foi para a cruz, né? Decidiu ir para a cruz por amor a nós, né? Por isso que o amor, ele é indissociável, né, do sofrimento, né? E também agora lembrei que tem outro versículo que fala assim que Jesus, ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu, né? Sim. E também assim, quem é Jesus, né? Jesus precisava ter sofrido para aprender alguma coisa? Não, né? Na verdade, ele sofreu para nos ensinar como passar pelo sofrimento. Sim. Né? Ele deu o caminho Então, das pedras. exatamente. Então é muito precioso, assim, o amor do Pai por nós, né? E que esse sofrimento dele não seja em vão pelas nossas vidas. Que a gente decida, né, também tomar a nossa cruz e se entregar ao Pai, né, para que ele transforme a nossa vida em bênção e que a gente também possa ser bênção para a vida daqueles que estão ao nosso redor. E quando a gente fala em bênção, a gente não fala em bênção numa perspectiva terrena, né? A gente fala em bênção numa perspectiva divina, né? Que não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, né? Mas é a vontade do Pai, é do jeito do Pai, que vai ser sempre o melhor com amor por nós, né? E por quem está perto. Sim. Amém. Depois que ele faleceu, daí no outro dia foi o enterro, né? E eu lembro que a gente depois almoçou fora e fomos para casa da minha sogra. E lá tem um pátio, assim, no fundo, né? E a gente estava lá fora e de repente eu olhei para o céu e tinha um arco-íris, né? Assim, de ponta a ponta. E não tinha nem chovido. E eu tenho a foto desse arco-íris, até hoje, né? E para mim é muito significativo, porque o arco-íris na Bíblia significa a aliança de Deus com os homens, né? E eu já estava assim, ó, já estava rendida, né? Eu estava lá esmagada e Deus não precisava mais me dar nenhuma explicação. Ele não precisava, ele realmente não precisava. Mas ele quis, ele decidiu me dar um presente, algo que eu entenderia. Então ele colocou ali o arco-íris, né? Como que me dizendo, eu levei o Rafael, mas a minha aliança contigo permanece inquebrável, imutável, né? O meu amor por ti, ele é inquebrável, ele nunca vai se romper. Nenhuma das situações na tua vida, né? Elas vão interferir nesse amor que é verdadeiro, que é genuíno, que se entregou, né? Porque ele se entregou. Então, ele não precisava realmente fazer aquilo, né? Mas ele fez por amor a mim. E sabe, Gabi, tu falando isso, né? Realmente, assim, ele fez por amor a ti, né? Porque ele conhece o teu coração, né? Ele sabe que tu precisava disso. Sim. Ele te confortou, né? Mas tem situações, assim, que a gente passa de sofrimento, que a gente pergunta coisas para Deus e ele não nos responde. Sim. Né? Eu lembrei do caso, por exemplo, do Jó, que o Jó, ele era um homem justo e ele perdeu tudo que ele tinha e ele fazia questionamentos para Deus e quando Deus foi se revelar para ele, primeiro assim, ele fazia questionamentos para Deus, né? Então ele mesmo no sofrimento dele, ele acreditava em Deus, né? E aí, quando Deus foi conversar com ele, Deus não deu a mínima bola para as perguntas que ele tinha feito, né? Deus simplesmente se apresentou para Jó. Sim. Né? Então, quer dizer que às vezes também a gente não tem noção, assim, da grandiosidade de Deus, né? Dos planos de Deus, às vezes não, né? A gente não tem noção, né, da grandiosidade de Deus, dos planos de Deus,
que nem as nossas perguntas devem fazer sentido para Deus, né? Sim. Ele deve ouvir e dizer, não, mas não tem nada a ver isso que tu tá me perguntando com o meu plano para ti, não vou nem te responder, né? Mas, assim, ele nos responde aquilo que a gente precisa saber, né? E fala conosco aquilo que a gente precisa, né? Mas, assim, a nossa fé, ela não deve estar firmada nas respostas que a gente quer receber de Deus, entende? A nossa fé, ela tem que estar firmada no caráter de Deus. Sim. E aí volta aquela questão da identidade. Porque se a gente sabe quem nós somos e se a gente sabe quem Deus é, não importa o que esteja acontecendo conosco, nós vamos confiar em Deus, porque é muito fácil a gente confiar em quem a gente ama, em quem a gente conhece, né? Então, que a gente possa, né, prosseguir conhecendo mais e mais o Senhor, né, lendo a sua palavra, aprendendo dos seus atributos, para que a gente tenha cada vez mais fé, mais esperança, para que quando Deus quiser e permitir que a gente passe por algum sofrimento, a gente seja aperfeiçoado, né, naquilo dali, mas com mais fortes na fé, né? Sim. Que seja menos difícil, né? Sim. Pelo olhar que a gente tenha, né? De filhos, né? Eu queria deixar até um versículo, né? Como um ânimo, né? Para quem está passando por alguma coisa agora. Sim. Né, que fala em Jeremias 29:11. Fala, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos Amém. de dar a vocês esperança e um futuro. Né? Esses são os planos de Deus para aqueles que são filhos. Né? Amém. Por isso que eu volto a dizer que há uma diferença muito grande em tu seguir uma pessoa e tu seguir uma religião. Isso Amém. faz total diferença na vida da pessoa, porque quando ela é filha, que ela recebe, né, a Deus, ela se coloca debaixo desse governo dele. E aí sim tu pode dizer, eu conheço ele, eu sei que eu posso confiar. Eu sei que ele não vai me judiar, né? É nenhuma expressão muito legal de usar, né? Mas eu sei que ele não vai me maltratar, que Deus não vai me pisar, né? Sim. Então, quero deixar esse ânimo, né? Amém. Eu queria ler. São mais altos. Aleluia. Amém. Eu queria ler também 2 versículos aqui, espero que não caia até lá. Um que é o do Salmo 23:4, que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a gente está vivendo um momento, né, muito difícil no mundo, né, que muitas pessoas estão passando pelo vale, né, da sombra da morte. E Deus disse que a gente ia passar por sofrimentos, né? Ele não falou se eu andar, né, ou ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Então, quer dizer que a gente vai passar por sofrimento, né? Mas ele prometeu, né, que ia estar conosco durante esse sofrimento. Né? Então, que a gente possa fazer como tu falou, né? Ter um coração, assim, quebrantado e rendido a Deus. Para que, mesmo que se a gente precisar passar pelo vale da sombra da morte, né, a gente tenha o Senhor junto conosco, né, porque se a gente for passar por isso com Ele, é porque Ele vai permitir, porque Ele tem um propósito bom para isso, né, isso que nós precisamos entender, a vontade dEle é boa e perfeita e agradável para os seus filhos, né, e um último versículo também, que é de Apocalipse 7:16 e 17, que diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, eu também queria deixar essa palavra de ânimo, né, para que a gente tenha
tenha um olhar na eternidade, né? A nossa fé tem que estar firmada no caráter de Deus e nas suas promessas que são eternas. Por mais que aqui nessa terra a gente passe, né, por dificuldades, por sofrimento, mas que tudo isso seja por meio dele e para ele, né, para que a gente seja aperfeiçoado e que a gente possa passar, né, pela porta estreita somente com aquilo que a gente tem que entrar, né? Não levar nenhuma bagagem que não tem que levar, né? Que a gente entre de forma leve por essa porta, em nome de Jesus. Amém. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, Gabi. Eu nem sei quantos minutos a gente tem. Eu não sei, ela pode acabar a qualquer momento, eu acho. Né? Mas eu queria, assim, te agradecer, né? Porque... te agradecer, assim, por ter um coração disposto, né? A aceitar do Senhor o sofrimento. Né? Porque tu não teve um coração endurecido, né? Tu te permitiu. Sim, mas depois, né, tu não permaneceu com o coração endurecido, né? Tu te rendeu ao Senhor, né? E essa atitude que tu teve, né, de rendição ao Senhor, permitiu que hoje, né, tu seja essa mulher exemplo que tu é para nós. E eu louvo a Deus, assim, pela tua vida, por poder aprender contigo. Porque a gente realmente aprende mais com as pessoas que foram mais provadas, né, pelo fogo. E tu foste provada pelo fogo e aprovada, né? E que tu sigas assim, com esse coração, né, disposto até o dia que o Senhor nos chamar para estar com Ele, né? Que lá não vai ter mais nenhum sofrimento, né? E esse aprendizado é até morrer, né? É até morrer, né? A gente tem que permanecer até morrer, né? E eu passo por coisa até hoje que Deus precisa me lembrar do que Ele já me ensinou, né? A conversão é diária, né? Senão eu volto nos mesmos sentimentos, as mesmas, né, sentimentos próprios, justiça própria. Então isso é uma coisa diária, né? Que Deus precisa tratar comigo, né? Pelo menos eu sei de mim, né? Dos outros eu não sei. Não, a gente é tudo farinha do mesmo saco, Gabi. A gente, né, tem que estar todo dia assim vigiando, né, para andar no espírito, se arrependendo, né, com o coração arrependido, renovando a mente, né, para que a gente diminua e o Senhor cresça, né, nas nossas vidas. Mas muito obrigada, muito precioso mesmo. Não sei se alguém tem alguma dúvida, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Camila, querida. Mais um beijo para todo muito mundo. Obrigada. Então a gente vai terminando a nossa live por aqui, né? Agradeço a Deus por esse momento, né? Pela vida da Gabi. E que a gente possa seguir edificando umas às outras. Em nome de Jesus. Obrigada, meninas. Um beijo a todos. Beijo, Gabi. Tchau.